Oi, vamos lá para mais uma aula. Olha o que a gente vai usar aqui nessa aula, ó. RF igual a MA, quer dizer, resultante das forças é igual a massa vezes aceleração. A gente vai usar a segunda lei de Newton. Tá, mas para aplicar a equação RF igual a MA, que é a segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, a gente precisa organizar a nossa análise em cada exercício. A gente vai precisar, em primeiro momento, desenhar o objeto, cada objeto, identificar as forças. Quer dizer, a gente vai pensar se tem peso, se tem tração, se tem normal, se tem atrito. Eu sei que tem peso lá da aula ação e reação, parte 2. Eu sei que eu vou desenhar força-peso. Você pode procurar essa aula, assistir essa aula, mas eu vou desenhar força-peso quando o objeto estiver em uma região de campo gravitacional. Eu vou desenhar tração quando existir fio ou corda puxando. Vou desenhar normal quando o objeto estiver apoiado e vou desenhar força de atrito quando o objeto estiver escorregando ou na tentativa de escorregar sobre um material rugoso. Então a gente vai fazer o mesmo que a gente já fazia naquelas 3 etapas e que eu continuo chamando, eu já chamava de esquemivo e continuo chamando de esquemivo. Então a gente primeiro desenha o objeto, identifica com as forças, depois a gente orienta, aí sim eu vou ter uma organização, algo bem legal para poder usar, aplicar a segunda lei de Newton, que é RF igual a MA. Mas você diz assim, mas qual é a novidade? É que dessa vez, a gente já tinha usado esquemivo, mas dessa vez a gente vai aplicar esquemivo para movimento circular. Quer dizer, a gente vai aplicar esquemivo fazendo análise daquela aceleração que indica a curvinha. A aceleração que indica a curvinha é a aceleração centrípeta. Então, antes, a gente usava esquemivo para aquele esquema, para aquelas análises de bloco, a gente usava esquemivo aplicando esse A como A de uma aceleração escalar, aquela mesma aceleração da cinemática escalar que aparece na análise do gráfico V por T ou nas equações Sauveton, Lavoisier e Torricelli. Dessa vez, a gente vai usar para aceleração que indica a curva, porque dessa vez eu vou analisar isso em movimento circular. Antes eu não analisava para movimento circular. E a aceleração que indica a curva chama aceleração centrípeta. Caso você não tenha assistido a aula que compara aceleração tangencial e aceleração centrípeta, eu indico que você assista. Tá bom? Então, mas se a aceleração dessa vez é chamada de centrípeta, já que ela aponta para o centro da trajetória, por isso esse nome, para o centro da trajetória circular, a resultante das forças também pode ser chamada de resultante centrípeta. Então, eu estava acostumado a chamar de resultante das forças, eu posso chamar de resultante das forças, mas eu também posso chamar de resultante centrípeta. Por quê? Porque vai ser uma resultante das forças que aponta para o centro, já que a aceleração também é uma aceleração que aponta para o centro. Por isso o título da aula, ele está incompleto aqui, mas o título da aula é resultante centrípeta, tá aí para você. Agora, então tá bom, Ivo, você vai desenhar o objeto e as forças, tá bom. Ou os objetos, pode ser que tenha mais um que um objeto. No caso de movimento circular, é rara essa análise de mais de um objeto no mesmo exercício, mas pode aparecer. Eu vou depois orientar e vou aplicar a equação resultante das forças, que nesse caso pode ser chamada de resultante centrípeta, igual a massa vezes a aceleração, que indica a curva, que chama aceleração centrípeta. Mas tem mais alguns detalhes? Tem. Um dos detalhes é que existe uma equação para calcular a aceleração centrípeta, que é V² sobre R, V² sobre raio. Então, você vai perceber que nas resoluções de exercícios, eu muitas vezes vou, no lugar desse ACP, de aceleração centrípeta, eu vou colocar V² sobre R. E um último detalhe que ajuda na hora de resolver é, quando você for orientar, vale a pena orientar para o centro da trajetória. Por que isso? Se a gente já sabe que a aceleração é uma aceleração que tem um sentido para o centro da trajetória, quer dizer, que aponta para o centro da trajetória, quando você orienta para o centro da trajetória, a sua aceleração vai ser, com certeza, na hora de usar cálculo, você vai considerar ela como positiva. E aí você não vai precisar se preocupar com o sinal da aceleração,
Você vai sim analisar o sinal de cada força, tal, dependendo da sua orientação. Mas a aceleração que aponta para o centro, não. Você não vai se preocupar com ela se você orientar para o centro da trajetória. Então, o que a gente vai fazer de forma muito direta são essas 3 etapas. Entendendo que fica mais fácil orientar para o centro da trajetória, já que a aceleração aponta para o centro, ela tem o sentido sempre apontando para o centro o sentido para o centro da trajetória, e no lugar de ACP, onde tem aceleração centrípeta, a gente vai colocar V² sobre R. Lembrando que a resultante das forças também vai apontar para o centro, porque ela está associada a essa aceleração centrípeta. E aí, deixa eu contar para você. A lista de exercícios, o primeiro exercício que tem na lista, ele é mais conceitual, o segundo também. Agora, o terceiro exercício, que já está com resolução gravada e já está com resolução postada, você pode olhar aí a resolução, ele é diretamente a aplicação disso daqui, ó. Então, qual é a minha sugestão nesse momento? Que você pegue a resolução lá do terceiro exercício e já veja a aplicação direta disso. Você vai entender. E é isso aí. Valeu, valeu, valeu. E até a próxima aula. Saúde e paz, que o resto a gente corre atrás.